como organizar o nosso negócio, como fazer para ter uma empresa que cresce, mas mesmo assim é organizada, é estruturada. É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Eu sou o Marcos Marques, idealizador do programa Acelerador Empresarial. Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos e tem uma coisa que me fascina sempre que eu venho aqui. É o nível de organização do trânsito. Mesmo em cidades grandes, em metrópoles, é claro que tem engarrafamentos, é claro que existe um nível de estresse no trânsito, mas o trânsito, comparado ao Brasil, é muito organizado. E o que leva ao fato de que o trânsito é tão organizado? O que os americanos têm, que os brasileiros não têm, que faz com que o trânsito seja tão organizado? E a resposta para isso é uma palavra só. A resposta é cultura. Então, eles já têm isso no DNA, no dia a dia deles. Então, diferentemente do Brasil, quando a gente está com pressa ou a gente quer dar um jeitinho, a gente dá aquela entradinha com o carro, a gente passa na frente do outro, a gente entra na rua mesmo na hora que não dá para entrar, a gente atravessa. Então a gente sempre dá um jeitinho de poder resolver o nosso lado da maneira mais rápida possível. Essa é a cultura no trânsito do Brasil. Então é comum a gente ver muita buzina, as pessoas cortando umas às outras no trânsito. Aqui nos Estados Unidos isso também tem, mas num nível muito menor, 10 vezes menor, 20 vezes menor. Por quê? Porque essa não é a cultura das pessoas que estão no trânsito. Então, se elas não conseguem entrar à direita depois de ter passado o momento de virar, elas não vão dar uma ré, elas não vão dar um jeitinho para poder economizar o tempo delas, voltar ali e fazer de maneira errada, só para olhar para a questão individual dela. Então, as pessoas têm essa cultura de organização, de respeitar mais as leis de trânsito, de respeitar mais o fluxo, o processo do trânsito aqui. Marcos, mas o que isso tem a ver com a minha empresa? O que isso tem a ver com o meu negócio? Isso tem a ver que quando você cria essa cultura nas pessoas que trabalham na sua empresa, de que as coisas têm que ser sistematizadas, organizadas, respeitadas, acontece que naturalmente as coisas começam a funcionar assim. É igual aqui nos Estados Unidos em relação ao trânsito. Quando eu chego aqui nos Estados Unidos, ninguém me dá uma aula sobre como eu deveria me comportar no trânsito aqui, mas parece que existe uma força maior que me faz ser como os americanos são no trânsito. Eu deixo de ser brasileiro um pouquinho no trânsito. Por quê? Porque existe algo mais forte do que a nossa vontade, que é a cultura. Então, quando você tem uma forma de trabalhar na sua empresa, uma cultura na sua empresa, você tem um processo muito mais simples, muito mais fácil de que as pessoas têm que fazer de uma maneira que já foi previamente estabelecida. Quando você não tem claro como as coisas devem funcionar, as coisas acabam acontecendo de acordo com a cabeça de cada um. E aí as pessoas começam a bater cabeça uma com as outras e você perde energia nesse processo de crescer a sua empresa. Então você precisa declarar exatamente como você quer que as coisas funcionem dentro da sua empresa. Você tem que usar o seu poder de comunicação. Tem muito dono de pequena e média empresa que tem na cabeça como deveria ser, como deveria acontecer, e ele usa isso o tempo todo para ele, nas ações dele, mas ele não comunica a equipe, ele não transmite para a equipe como as coisas devem acontecer ali naquele negócio. E quando ele não faz isso, com certeza ele está caindo, ele está deixando o negócio à mercê de um processo de construção de cultura inconsciente, informal, porque mesmo que não haja alguém falando sobre cultura e determinando como as coisas devem ser, sempre vai ser estabelecida uma cultura. Então é muito melhor você no seu negócio estabelecer uma cultura que gere resultados, que gere produtividade, que gere soluções,
do que ficar à mercê de uma construção de cultura não planejada, não determinada. Por exemplo, com a minha equipe, eu sempre trabalhei um elemento muito forte na nossa cultura e na nossa relação, que é, olha, sempre que me trouxer um problema, eu quero que traga uma solução junto. O problema está fácil, está ali, foi detectado. Eu só aceito o problema com solução. Então, quando você repete isso, dá clareza para isso, dá força para isso, o que acontece hoje é que a minha equipe tem a tendência, uma altíssima tendência, a me trazer o problema com uma solução, ou no mínimo com um insight, um caminho sobre como tratar uma determinada situação. Então, essa é até uma recomendação que eu te dou. Um componente fundamental para a sua cultura é você sempre colocar isso para as pessoas. Olha, me traga problemas junto com soluções. Então, quando você repete isso, reforça, estabelece isso, isso vai ser a cultura das pessoas em relação aos problemas. Não só olhar para o problema, mas trazer uma solução. E aí você muda a ótica em relação ao problema e aquilo começa a ser tratado com uma perspectiva mais de desafio e não de problema. E isso faz toda a diferença no negócio. E para implantar cultura, você, dono do negócio, precisa se comunicar constantemente com a equipe, estabelecendo como deve ser feito as coisas na sua empresa. É isso, espero que você tenha gostado, que esse conteúdo tenha te gerado valor. Deixe seu comentário, curte, compartilha, entra no meu site, deixa no o seu e-mail, que toda semana eu mando um e-mail com alguns artigos que eu seleciono, com um vídeo, sempre com ferramentas e insights para você acelerar o crescimento do seu negócio e fazer uma gestão mais efetiva. Eu te desejo muito sucesso e eu te vejo num próximo vídeo.